Aqui em Jó 3, 25 a 26, eu vou ler 3 referências em Jó. Vamos começar com essa. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Jó falava do seu estado de espírito em relação à vida. Jó 3, 25 a 26. Em relação à vida, ele vivia cheio de temores. E a gente sabe, como diz a Bíblia, a própria colocação aqui, o que eu temia me sobreveio. O que eu receava, então o que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Porque como nas nossas palavras há poder, também nós sabemos que o espírito que você alimenta vai atraindo para a sua vida exatamente aquilo que você não quer. Mas que lá dentro você acaba alimentando em função de pressentimentos malignos. Às vezes a pessoa cede, ela não percebe que alguns sonhos o diabo é capaz de perturbar a vida de uma pessoa por intermédio de sonhos. O diabo pode tirar o sossego de uma pessoa por intermédio de pressentimentos. Ela vive pressentindo uma coisa ruim. E ela não se dá conta que aquilo é um mal, levando ela a alimentar exatamente aquele espírito para que ela seja roubada. Porque, como imaginou na sua alma, assim é. E à medida que você vai alimentando uma linha de pensamento derrotada, à medida que você lá dentro vive sobressaltado, sobressaltada, cheio de medos, cheia de medos que algo aconteça ou que não aconteça, porque tem isso também. Às vezes você não percebe que você vive com medo que algo aconteça, mas vive com medo também que não aconteça. E tudo isso provém do mal. Por exemplo, eu temo que a minha vida não mude, eu temo que nunca aconteça, eu temo que nada de diferente venha até mim, eu temo que isso nunca cesse, nunca passe, eu temo. Então, tudo isso é uma maneira, é uma forma que o diabo usa de roubar as pessoas, porque tudo que você para de alimentar morre, mas tudo que você continua alimentando, a tendência é ganhar mais força. A tendência é ficar cada vez mais forte. E se você for deixando uma coisa cada vez mais forte na tua vida, porque você está nutrindo ela sem parar, se ela for boa, beleza, mas e se ela for ruim? Você vai acabar arruinando com você, porque é o espírito que você está alimentando. A Bíblia já não nos alerta que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, de medo, mas sim de força, de fortaleza, de poder. Então, o que eu falava na segunda que eu tenho que puxar aqui? Deus está em tudo que remete à fé viva. E o diabo está em tudo que remete à incredulidade e à dúvida.
Então, o diabo está no medo, na fraqueza, na covardia. É onde o diabo está. Porque se ele encher você de medo, que não aconteça, que nunca nada mude, que a sua vida não saia do lugar, que você nunca, eu tenho medo de não ser feliz, eu tenho medo disso aqui não acontecer, eu tenho medo daquilo outro não acontecer. Então aí você vai alimentando. E vai alimentando, alimentando. Chega uma hora que aquilo vai criando vida na sua vida. O Jó, um pouquinho, Pedroso. O Jó, ele tinha tudo para estar bem, mas ele nunca estava bem. Apesar de ser um homem fiel a Deus, apesar de ser um homem temente a Deus, ele nunca estava bem. Ele não combateu essa área da vida dele. Sabe quando tem uma área que você, tem algo em você que você não para olhar como um problema? E às vezes há coisas que a pessoa não para olhar que aquilo é um problema. E que se ela não reagir, aquilo vai agravar. No caso dele, ele tinha tudo para estar bem. Até porque ele era um homem fiel a Deus. Mas ele vivia perturbado, sobressaltado, inquieto. Ele vivia com medo. O medo batia e dominava. E ele, ao invés de cortar aquilo, ele alimentava. Então, é muito, mas muito importante que você deixe entrar esse entendimento. Porque talvez você não percebe que você tem sido roubado, roubada, ou está caminhando para essa direção, você está impedindo vitórias na sua vida, porque você cede a essa linha de pensamento, de sentimentos, que remetem a medo. Medo de algo ruim acontecer, medo de algo bom nunca acontecer. Porque, às vezes, a pessoa, ela não percebe que ela vai alimentando aquilo na vida dela. O medo de não acontecer, o medo de algo ruim acontecer, o medo de algo bom não acontecer. E ela vai seguindo. Mas eu não consigo. Quantas vezes eu ouvi gente dizer assim, isso toma a minha vida. Você tem que brigar. Você tem que fugir disso. Você tem que se livrar disso. Porque isso vai te fazer mal. Eu penso que isso não ficou de jeito nenhum registrado aqui, por outro motivo, senão para nos ajudar. O que eu temia me veio. O que receava me aconteceu. Nunca estive descansado. Nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Eu nunca, como uma pessoa que tinha tudo para estar em paz, nunca estava em paz. É um problema que ela tinha. Ele tinha um problema que ele não parou para olhar. E que às vezes você, mesmo sendo um cristão, estando na igreja, servindo a Deus, talvez há coisas que acontecem com você que você não para dar atenção e para combater. E o diabo está conseguindo entrar. Olha por onde o mal vinha entrando na vida do Jó. Talvez ele nunca se atentou que aquilo era uma porta de entrada para o mal. Que aquela abertura, aquilo era uma abertura que ele estava dando para o mal entrar. Ele era um homem correto, era um homem
que fazia as coisas corretas, era um homem que servia a Deus com retidão, mas era um homem que estava sempre com medo de perder a boa vida que ele tinha, de alguma coisa acontecer com os filhos, de perder a parte financeira, de ser humilhado. Então, tudo aquilo acabou sendo um problema para ele. E é o que eu encontro pessoas fazendo com a vida. Eu morro de medo de ter uma doença. Eu morro de medo de perder meu emprego. Eu morro de medo disso acontecer comigo. Ah, se isso acontecer comigo, eu morro. Ah, se isso acontecer comigo, eu não vou suportar. Ah, se isso acontecer, eu não vou tolerar. Ah, eu não sei, eu estou sentindo uma coisa estranha aqui, e na minha família aconteceu isso, estou com medo disso acontecer comigo também. Ah, na minha família tem casos dessa doença, eu estou sentindo uma coisa esquisita aqui, estou com medo de ser isso. E quando a pessoa vai alimentando isso, quando ela poderia estar dizendo, está quebrado em nome de Jesus. Isso pode ter acontecido com a minha família, porque eles não tinham o Senhor, mas eu tenho o Senhor. Isso pode ter acontecido não sei com quem, mas comigo não vai acontecer em nome de Jesus. Não, eu não cedo a esse pensamento. Está quebrado isso em nome de Jesus. Sai da minha vida. Em nome de Jesus. Quantas vezes eu encontrei pessoas com esse pensamento? Ah, eu morro de medo do meu filho passar a ter isso, porque na minha família tem esses casos. Eu morro de medo de ser traída, porque na minha família isso já aconteceu. Eu morro de medo disso aqui acontecer, porque isso aqui já aconteceu. E a pessoa não está se dando conta que é exatamente isso que ela vai atrair para a vida dela. É exatamente isso. E ela tem que olhar e dizer, não, peraí, vamos aprender com quem já viveu? Eu falo sempre para meus filhos. Eu sempre converso isso com eles, eu falo para eles, para as minhas, eu falo, ó, aprenda com quem já passou, você não tem que passar a mesma desgraça que o sujeito passou. Aprenda com quem já viveu suas desgraças. Aprenda. Tem coisa que a gente tem que levar, as coisas de Deus e as questões que estão aqui relatadas, elas precisam ser levadas realmente ao pé da letra. Esse temor do Jó acarretou para a vida dele tudo que ele não queria, porque ele temia exatamente aquilo que aconteceu. Isso significa que aqueles pressentimentos que tiravam a paz dele, que ele não cortou, foi o espírito que ele alimentou na vida dele. E quando você alimenta um espírito, seja ele bom ou ruim, é ele que vai tomar conta da sua vida. Ele vai tomar conta da sua vida. Então começa por aqui. Isso é uma extensão da palavra de segunda. O Senhor, quando há fé viva, lá está Deus. Quando há dúvida e incredulidade, lá está o capeta. Então, tudo na tua vida que remeter, que te levar para a dúvida, para a incredulidade, para o medo, medos que surgem, é um sinal que há incredulidade, que há dúvida. E isso não vai te fazer bem. Isso não vai trazer coisa boa para você. Então você tem que aprender a lutar contra isso. Porque é lutando para vencer tudo isso que o mal não vai ter poder sobre você. Porque nós estamos aqui nesse propósito. Aí o capeta, ele sabe, você está orando, você está jejuando, você está lutando. Mas ele quer te roubar. Então uma coisa não acontece, ele já começa a levar você a alimentar toda aquela linha negativa. Um medo das coisas não se concluírem, um medo das coisas não acontecerem,
tantas coisas que não estão concluídas, que então ele começa a alimentar que você não tem mais tempo para isso concluir, para as conclusões disso, para as finalizações, para isso ser finalizado. Ele começa a te levar para uma direção de derrota. E assim por diante. Outro dia, eu peguei um testemunho muito bacana e que ilustra. A moça deu testemunho que antes dela vir para o Senhor, ela teve um bebê, e o bebê veio uma enfermidade sobre ele, e veio a falecer. Depois, com o Senhor, olha a experiência. Ela teve um outro bebê. E veio a enfermidade. Inicialmente, bateu o medo do quê? De acontecer a mesma coisa com outro, que tinha acontecido com outro filho. Que viesse a falecer. Mas, através da palavra, ela rejeitou. E botou na cabeça exatamente o que está correto. Alimentou o espírito correto. Eu estou no Senhor. Antes eu não estava no Senhor. Eu agora estou no Senhor. Eu não vou temer, meu filho não vai morrer, porque antes eu não tinha a proteção do Senhor, mas agora eu tenho. E se eu tenho, isso não pode acontecer. Resumindo, a criança foi curada, está completamente liberta, viva, abençoadíssima. Por quê? Porque ela alimentou o espírito certo. O espírito certo. Quer dizer, a minha vida antes de Deus era uma coisa. Mas agora eu estou com Deus. E estando com Deus, o resultado da minha vida tem que ser diferente. Por que eu estou com medo? Por que eu estou com medo? Não vou aceitar isso na minha vida. E foi quando ela reverteu a situação. Então, isso tem que ter na sua cabeça. Então, muitas coisas aconteceram nas gerações passadas aí, dos nossos familiares e tal. Aconteceu. Eles tinham Deus? Talvez não, e a fé que manifestavam também, possivelmente, talvez não era uma fé que conduzisse a vitórias. Porque não basta também dizer eu tenho uma fé e por isso eu tenho Deus, mas a fé é religiosa e emocional. Então aí a pessoa, ela começa a alimentar tudo aquilo dentro dela. E ela começa a ser assombrada. Foi o que Jó fez. E o que você acha? Mesmo estando com Deus, o que adianta? Você está com Deus, mas qual é o espírito que você alimenta? O da fé ou da dúvida? Da fé viva ou da dúvida? Eu pregava isso na segunda, vou repetir. Quando o Pedro falou de forma convicta que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, aquilo foi dito que era a revelação do próprio Deus. Quando ele lançou um espírito contrário, tentou sobre o Senhor Jesus de impedi-lo de ir à cruz, aconselhando numa visão incrédula e errada, foi dito para ele, para trás de mim, Satanás. Não foi dito para trás de mim, Pedro, para trás de mim, Satanás. Porque o diabo está em tudo que remete à dúvida, incredulidade, esses medos, esses temores que as pessoas alimentam. Como é que a gente faz? A gente tem que reagir. Nós precisamos reagir. Que na minha vida não vai ser assim. Na minha família não vai ser assim. A minha história vai ser diferente. Porque possivelmente o mal fez a mesma coisa com os outros, eles cederam e atraíram aquilo para eles. Então, a tua boca, ela é uma metralhadora virada para você mesmo, se você não vigiar.
Você pode estar servindo para você uma excelente refeição, uma refeição ruim. E o espírito que você alimenta da fé ou da dúvida, da incredulidade, é que determina tudo. Determina tudo. E durante anos da vida, esse homem que tinha tudo para estar em paz, viveu sobressaltado, sem paz. Deus quer que entre isso no teu espírito. E sem dúvida nenhuma, Ele está dizendo, você tem que alimentar o espírito da fé, confiar e rejeitar tudo que te leva a duvidar, porque eu estou com você. Aqui, no 9, Jó 9, diz assim, ó, se quiser, Jó 9, 3, se quiser contender com ele, nenhuma de 1000 coisas lhe poderá responder. Uma outra coisa que tem que entrar na cabeça de cada um. Nunca contenda com Deus. Não endureça com Deus em nada. Porque a partir do momento que você endurecer com Deus, você pode pedir 1000 coisas para Ele, Ele não vai poder te responder nenhuma. Nenhuma de 1000. Porque você está contendendo com Ele, você está tentando medir força com Ele, você está tentando fazer a sua vontade prevalecer a dele. Não adianta. Aceita o que é a vontade de Deus para a sua vida. E bota na tua cabeça que os pensamentos de Deus são mais altos do que os teus. Mesmo quando parecer que você está em desvantagem numa situação. Fica com o que Deus estiver te dirigindo, porque quando você aceita a vontade dele na sua vida, as coisas fluem. Mas quando você contende com Deus, quando você se fecha para Deus, a tendência é tudo amarrar. Você pode ter 1000 pedidos, que nenhum de 1000 ele vai poder te responder. E essa de Jó 22, 28, que diz assim, ó, determinando tu algum negócio, ser-te firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Em tudo, você determina, como você determinou aqui, você se colocou nesse propósito. Você agora tem que ser firme. Porque muitas coisas vêm para a pessoa esmorecer. Muitas coisas vêm para ela desistir daquilo que ela estava determinada a fazer. Quando nós determinamos fazer algo, o que aparece de coisas para nos levar a parar, não é brincadeira. Para a luz brilhar nos seus caminhos, você tem que ser firme naquilo que você se determinou a fazer. Você tem que ser firme. E não ceder, desde lá do começo, a nenhum pressentimento, a medo, a nada que remete à dúvida. Aceitar a direção que Deus está dando para você e permanecer firme. Porque essa firmeza naquilo que foi determinado, eu vou fazer, é que vai te levar às vitórias. Isso aí, para a luz brilhar nos seus caminhos, ou seja, para os milagres serem materializados, a gente precisa ser firme naquilo que a gente se determinou a fazer. Aquilo que Deus nos mandou fazer. Então, determinando algum negócio, ser-te firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Porque algumas pessoas, quando começam a encontrar, de onde encontram as barreiras começam a surgir, coisas começam, claro, você entra num propósito como esse,
o que o diabo mais quer é que você quebre. Ele quer te desanimar. Ele quer mostrar que não está acontecendo. E é aquilo tudo que eu falei do começo até agora. Ele quer você com medo de que não vai acontecer. Ele quer com medo que você com medo que algo ruim vai acontecer. Então é tudo medo. Ele quer, é tudo incredulidade. Ele quer você dominado por um espírito derrotado. Porque aí ele sabe que dessa maneira ele vai conseguir te fracassar mesmo. Ele vai conseguir levar você à derrota mesmo. E é isso que você não pode aceitar. No nome de Jesus Cristo. Eu me determinei, eu entendo o que Deus espera e eu vou ficar firme nesse propósito. Firme no propósito de atingir esse objetivo, de viver esse milagre, de chegar onde eu sei que Deus quer que eu chegue. Eu não vou permitir que o mal de forma alguma me leve a ceder para alguma coisa voltada para a dúvida ou para a incredulidade. Eu tenho certeza que a luz vai brilhar nos meus caminhos. Eu estou nessa fé, Deus está comigo, eu vou permanecer firme, porque a vitória é certa. Deus vai me dar vitória. Ele não vai me deixar envergonhado. Eu não vou contender com Deus, ou seja, eu não vou endurecer a vontade de Deus. Se Deus está falando, olha, isso é uma coisa muito importante. Escuta uma pessoa que tem experiência. Quando eu falo experiência, só com a quantidade de pessoas que eu encontro, não. Experiência na minha vida. Na minha vida. Quando Deus nos manda fazer algo, quando Deus manda não fazer, quanto mais cedo você aceitar e obedecer, melhor. Quanto mais cedo. Porque quanto mais você estender, contendendo com Deus, resistindo à direção dele, mais você atrasa a sua vida e estica problemas na sua vida. Quando Deus está lutando para trabalhar algo em nós, acabou. Aí você só tem uma saída. Cede para Deus, cede na marra, pede para Ele te ajudar, para Ele te dar graça para fazer aquilo. E obedeça. Porque quem vai ganhar com isso é você. Porque senão, às vezes eu vejo gente que de 1000 coisas ela não recebe uma. Como está escrito aqui. De 1000 ela não recebe uma. Porque ela não se submete, ela continua segurando numa posição que Deus já disse não. E quando a gente para e cede para Deus, aí ele vai escancarando, ele abre as comportas do céu. A vida da gente vai sendo abençoada. Mas enquanto a gente resiste em achar que uma hora ele vai ceder para nós, ele vai mudar de ideia, ele vai entender que aquilo é melhor. Outra coisa também que a gente tem uma mania de achar que a gente é capaz de trabalhar melhor do que Deus, que a gente já teria feito aquilo mais rápido, que a gente já teria resolvido mais rápido, que do nosso jeito teria sido muito mais fácil. Por que que demora isso? Por que isso e aquilo? Aprenda a confiar no trabalhar de Deus. Aprenda. Quantas vezes eu já vi isso? A pessoa lutou para que uma coisa acontecesse ao modo dela. Aí não aconteceu, ela ficou chateada. E depois vem a palavra, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os seus. Os caminhos dele também. Aí, para frente, ela vê que, na verdade, Deus tinha algo melhor, maior para ela. Ela entende que aquilo que ela queria tanto foi um livramento, não seria bênção. Quantas coisas que depois a gente vê, meu Deus, olha, como o Senhor me livrou daquilo. Mas naquele momento você até ficou chateado com Deus. Quantos que já ficaram chateados com Deus porque Deus não fez aquilo naquele momento?
E na verdade era um livramento, não era bênção, era livramento. Então a gente, quando passa a andar com Deus, precisamos aprender a confiar no trabalhar dele. Porque todo o trabalhar de Deus nos leva para uma direção de vitória. Todo o trabalhar de Deus. Por isso que o diabo luta tanto para colocar em nós sentimentos que conduzem ao fracasso. Porque ele quer que você tenha medo, você fique revoltado, você contenda com Deus, você desacredite. Porque tudo isso vai te roubar. E você tem que entender pela palavra de Deus. Espera aí, se isso aqui é contrário à palavra, eu não vou ceder. Se dúvida, incredulidade, medo, tudo provém do mal, eu vou brigar contra isso. Se Deus não fez isso dessa maneira, é porque Ele está vendo que tem coisa melhor para mim. Eu não vou me amargurar. Espera aí, tudo está me levando a um pensamento de desistir. Não, a palavra não é essa. A palavra é, determinando tu algum negócio, seja firme. Seja firme, porque você vai ver a vitória no final. A luz vai brilhar nos seus caminhos. Pega essa palavra e reage em tudo que tiver aí, perturbando você, e não se submeta. Acima de tudo, escuta o que eu estou dizendo, mantenha o seu espírito. Mantenha o espírito em qualquer situação. Porque o que o diabo mais luta é para matar o nosso espírito. Ele quer que o nosso espírito fique morto, acabado. Ele nos quer curvados, cabisbaixos, abatidos, sobressaltados, desacreditados, desanimados. Quantas situações que o diabo trabalha para nos desanimar. E você tem que colocar uma força. Lembra do que o Senhor falou para Josué. Seja forte e corajoso. Tenha ânimo, bom ânimo. Forte, corajoso, ânimo. Isso tudo vem de nós. Isso aqui a gente tem que colocar essa força. O Senhor disse isso para Josué. A minha parte eu vou fazer com você, mas você tem que ser forte, tem que ser corajoso, tem que manter o ânimo. É esse o espírito. Mas, bispo, eu não tenho nada para me animar. Como assim? Você tem Deus e promessas de grandes vitórias na tua vida. Mas isso está me enfraquecendo, então não deixa te enfraquecer. Mas isso está me causando um medo, então não deixa, combate isso. Combata isso. É você que tem que combater. Você tem que colocar força. Como disse em Ezequiel, tem uma passagem que fala isso. Como vocês têm pouca força de vontade? Nós precisamos entender que nós precisamos ter força de vontade, de vencer, aquela vontade de vencer e fazer o que for preciso para aquilo. Eu sei muito bem, chega numa quarta-feira, à tarde, um calor infernal, e enfrenta um trânsito que está pesado, enfrenta uma coisa, eu vou para a igreja, então, o diabo coloca 500 coisas, em jejum, entra isso, vem um monte de coisa para desanimar, deixa assim, se fosse de orar, jejum, não sei o quê, e aonde você tem que combater tudo isso, espera aí, isso é bênção para mim. Isso é bênção para mim. Eu vou colocar toda a força, isso é uma oportunidade de eu vencer. E eu vou dar condições para Deus, eu vou orar, mesmo que venha o desânimo que abater, mas eu vou vencer. E eu vou chamar a atenção de Deus para mim e vou sair com definições para a minha vida. Em nome de Jesus.